Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados por Deus. Imagine só uma cena de guerra antiga. Aquela coisa bem caótica, né? Muito. Crânios rachados, cães lambendo o sangue dos derrotados. Um Deus guerreiro que, simplesmente faz exércitos inteiros evaporarem no ar. É uma imagem bem brutal. Exato, brutal. Mas agora, imagina que esse mesmo texto, quase que na mesma respiração, foca num Deus que se abaixa na poeira, sabe? Para cuidar de órfãos e proteger viúvas. É um contraste muito chocante. É um contraste absurdo. E hoje, na nossa análise aprofundada, a gente vai investigar exatamente isso. Nós vamos desvendar o Salmo 68. Que é, de longe, um dos textos mais majestosos e complexos de toda a antiguidade. Sem dúvida. E para decodificar essa jornada épica de hoje, a gente está se apoiando nas ricas notas históricas da Bíblia de Estudo NENA e também no minucioso comentário bíblico de Alan P. Ross. Fontes excelentes, por sinal. Sim, e a nossa missão hoje é entender como esse cântico de triunfo mistura imagens cósmicas aterrorizantes com uma sensibilidade social imensa. E como essa poesia viajou no tempo, né? A ponto de literalmente reescrever partes do Novo Testamento. Isso é fascinante. Eu confesso que eu fiquei muito empolgado com esse material, porque é um texto monumental. Ah, com certeza. Funciona quase como uma cápsula do tempo, sabe? Da identidade do povo de Israel. A gente não está falando só de uma poesia bonita. Não mesmo. É uma verdadeira jornada literária, teológica e, até geográfica. Esse texto pega o leitor pela mão, lá no meio do deserto caótico do Sinai, e vai conduzindo a pessoa, passando por batalhas, tempestades, até os portões lá de Jerusalém. Mas para compreender o peso disso, a gente precisa entrar na mentalidade de quem cantava essas palavras milhares de anos atrás. E é por isso que a gente precisa começar definindo a figura central desse poema épico, certo? Isso. Antes de olhar para as ações, quem é esse personagem? Pois é. O contexto histórico que as nossas fontes apontam é que esse salmo provavelmente foi composto para celebrar a conquista de Jerusalém pelo rei Davi. Ou então aquele momento super carregado de simbolismo, que é quando a Arca da Aliança foi finalmente levada para o Monte Sião. Exatamente. E a frase de abertura do texto, olha, ela é muito direta. Diz assim: Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Forte, né? Muito forte. E não é só uma introdução dramática. Existe um eco histórico muito específico batendo nessa tecla aí. Com certeza, o autor do Salmo está fazendo um resgate histórico intencional. Essa frase de abertura, ela adapta quase palavra por palavra um antigo grito de guerra. Aquele de Moisés, né? Isso, o grito que Moisés usava séculos antes. Lá no livro de Números, no capítulo 10, o texto relata que sempre que a Arca da Aliança começava a se mover pela poeira do deserto, Ele gritava isso. ele declarava: "Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos." Então, imagina o impacto psicológico disso para quem estava lendo na época. Nossa, devia ser arrepiante. Ao usar essa exata frase na entrada em Jerusalém, o autor está dizendo que o Deus que marchava com os ancestrais deles na precariedade do deserto... Protegendo das ameaças, né? Exato. Esse é exatamente o mesmo Deus que agora está entrando triunfalmente na capital já estabelecida. A continuidade histórica é a base da segurança desse povo. O que nos leva de rota àquele contraste absurdo que eu mencionei no início. O texto constrói uma dualidade que é fascinante. É o ponto alto do texto, eu diria. De um lado, ele é descrito como esse guerreiro indomável. O poema diz que diante dele, os ímpios derretem como cera e somem como fumaça. É a aniquilação total. Total. Mas aí, logo em seguida, o texto descreve ele como o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Alguém que dá um lar aos solitários. É uma virada muito brusca. Muito. Para colocar numa perspectiva moderna para quem nos ouve, é quase cômico. É como se a gente falasse de um líder mundial supremo. Com o dedo no botão nuclear. Isso. Alguém capaz de aniquilar nações opressoras inteiras, mas que, nos finais de semana, faz questão de servir sopa anonimamente num abrigo de rua. É, uma ótima analogia. Como que essa dualidade subvertia a cabeça das pessoas lá no Antigo Oriente Médio? Porque
poder na antiguidade não se misturava com compaixão. Não mesmo. E essa é, talvez, a grande revolução teológica desse texto. No Antigo Oriente Médio, as divindades elas refletiam as estruturas do poder humano. A força bruta. Isso. Elas eram associadas puramente à guerra, ao caos, ou eram deuses de fertilidade. Os deuses poderosos esmagavam os fracos. Era tipo a lei natural das coisas. Quem tem mais força domina. Exato. Então a ideia de um deus que tem o poder cósmico de derreter impérios como cera, mas que usa esse exato poder para defender a causa de uma viúva, Uma viúva que era invisível para a sociedade, né? invisível, ou de um órfão sem status jurídico nenhum, isso quebrava toda a lógica de dominação da época. O Salmo está declarando que o poder verdadeiro não é o que explora. Mas o que protege? Isso. É o poder que destrói sistemas opressores justamente para dar uma família aos desamparados. A força absoluta só existe para garantir a compaixão absoluta. Uau! E o texto não para por aí, viu? Na hora de subverter as ideias da época. Tem um detalhe que o comentário de Ross destaca, que é uma verdadeira provocação política e religiosa. Ah, a parte das nuvens. Sim. O Salmo chama esse Deus de aquele que cavalga sobre as nuvens. Eu imagino que isso não seja só uma figura de linguagem poética. De forma alguma, isso era uma polêmica direta, um ataque super cirúrgico contra a religião cananeia ali vizinha. Como assim? Em Canaã, o título Aquele que cavalga sobre as nuvens era propriedade exclusiva de Baal. Baal era o deus da tempestade, dos raios, da fertilidade. Entendi. E por que isso importava tanto para eles? Porque numa sociedade puramente agrária, quem controla as nuvens controla a chuva. E quem controla a chuva, controla a colheita. E, consequentemente, a economia inteira. Quem vive e quem morre de fome. Exatamente. Então, quando o salmista meio que rouba esse título de Baal e aplica ao Deus de Israel, ele não está só fazendo uma rima inteligente ali. Ele está comprando uma briga. Ele está declarando independência econômica e existencial. Ele diz, tipo, olha, a divindade rival de vocês não controla as tempestades, não sustenta a nossa economia. O nosso Deus, o pai dos órfãos, é quem realmente cavalga as nuvens da antiguidade. Isso, é uma declaração de monopólio sobre a sobrevivência deles. Genial. Bom, tendo estabelecido essa identidade formidável, né, de um guerreiro que nutre os fracos e domina os céus, o foco avança. Sim, a cronologia do Salmo. O Salmo começa a relembrar a marcha pelo deserto até a chegada na Terra Prometida. E as imagens que o texto usa são muito fascinantes. Tem tremores de terra no Sinai, chuvas abundantes. Não é previsão do tempo, né? Pois é, isso não é documentação meteorológica, certo? De jeito nenhum. A jornada pelo deserto, que historicamente foi um período de fome e exaustão absurda para os israelitas, é reescrita aqui como uma procissão divina. Ah, entendi. O deserto, na mentalidade antiga, era o lugar da morte, onde a vida não vinga. Então, quando fala de tremor de terra, está apontando para a majestade de Deus se movendo nesse espaço morto. Dando vida ao que estava morto. E aquela menção de chuva abundante. Para restaurar a herança exausta. É uma metáfora muito forte. Deus não só guiou o povo, ele sustentou uma galera famélica, sabe? Injetando vigor onde só haveria a morte. Até eles terem forças para continuar a marcha. E essa marcha, ela culmina na derrota dos reis cananeus. Que é onde o texto dá outra guinada. Exato. Aqui acontece uma transição de cena que, olha, me pegou totalmente de surpresa lendo o material. É bem inusitada mesmo. A Jun está no meio de uma narrativa sobre exércitos fugindo, sangue para todo lado. E do nada o texto corta para uma cena doméstica super pacata. Aham. Diz que a dona de casa reparte os despojos. E logo na sequência pinta um quadro luxuoso de asas da pomba cobertas de prata cujas penas maiores têm o brilho do ouro. É muito poético. Mas como que a poesia antiga salta de um campo de batalha sanguinolento para aves cobertas de metais preciosos? É um contraste literário brilhante do autor.
Ele faz isso para ilustrar a totalidade da vitória. O cenário de guerra, que é lama, terror, morte, é substituído pela segurança do lar. Então a dona de casa aí representa a paz. Isso. Dizer que a dona de casa reparte os despojos significa que a ameaça foi neutralizada de forma tão absoluta que o resultado final da guerra não é a ansiedade contínua. É o descanso. É a partilha pacífica das riquezas dos reis derrotados no conforto do sofá de casa, digamos assim. E a imagem da pomba de prata e ouro. É uma metáfora riquíssima. A pomba, frequentemente, simboliza o próprio povo de Israel em estado de paz. A nação, que antes estava suja, escrava no Egito ou vagando na poeira, Agora tá limpa. agora está descansando. E as penas brilhando em prata e ouro representam os espólios valiosos tomados na batalha. Israel é essa pomba, adornada com a riqueza tirada de quem tentou destruir ela. Nossa, uma transformação de escravos cobertos de fuligem para uma nação adornada em ouro. É lindo. Muito. Mas a estranheza climática não para. Porque logo após falar sobre dispersar reis, o texto diz: cai neve sobre o Monte Salmon. Peraí, a gente está falando do Antigo Oriente Médio. Neve no meio de uma narrativa de guerra. Parece deslocado, né? O comentário de Rosa aponta duas direções para isso. E eu queria entender como que a gente decifra um fenômeno desses. Claro. O comentário oferece duas lentes principais para interpretar isso. A primeira é mais literal, sabe? Pode de fato ter ocorrido uma nevasca repentina e atípica. Durante a batalha. Isso, durante uma batalha no Monte Salmon. Imagina um evento climático severo desses. Desorientaria completamente qualquer exército inimigo no Oriente Médio. E eles interpretariam como intervenção divina. Com certeza. O Deus das tempestades lutando por eles. Mas a segunda lente, que muitos estudiosos preferem, é que a neve seja uma metáfora visual profunda. Como a pomba. Exato. Pense na guerra. Ela traz escuridão, fumaça, sujeira, sangue no chão. A neve caindo sobre uma montanha negra representa a limpeza absoluta, o frescor e a renovação da paz. O campo de batalha macabro purificado por um manto branco. É incrivelmente cinematográfico. Muito visual. A poeira baixa e fica tudo branco. E falando em geografia, as próprias montanhas ganham personalidade nesse poema, né? Ah, sim. A disputa das montanhas. O texto descreve que as majestosas montanhas de Bazã, tipo o imponente Monte Hermon, olham com profunda inveja para o modesto Monte Sião. Por que inveja? Porque Sião, que é a montanha menor, foi a escolhida por Deus para sua habitação permanente, cercada por milhares de carruagens celestiais. Mas geograficamente Sião é pequena, né? Exato. Esse é o detalhe crucial da teologia hebraica. É a inversão de expectativas. O Monte Sião não tem nada de impressionante perto dos picos do norte. E Bazã era enorme. Bazã tinha montanhas maciças. E na literatura antiga, montanhas imponentes simbolizavam o poder terreno arrogante, os impérios humanos. Certo. Mas a lógica divina rejeita essa métrica. Ao escolher o modesto Sião, Deus reforça o início do texto. O soberano do universo não liga para a ostentação de poder mundano. Ele habita junto ao que é humilde. É para essa montanha modesta que ele atrai todo o seu cortejo celestial. Faz todo sentido. Tudo está conectado. E é exatamente nesse ponto, na subida triunfal ao topo do modesto Monte Sião, que a gente chega no grande clímax do poema. Onde acontece o salto temporal. Exato. Quem está acompanhando a nossa análise precisa se preparar agora. O texto dá um salto espetacular. A gente sai das areias do Antigo Testamento e aterrissa direto na carta aos Efésios, no Novo Testamento. É uma ponte incrível. A imagem original diz que o Senhor sobe às alturas, levando cativos e recebendo presentes dos homens, até dos rebeldes. E aí, séculos depois, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, pega esse exato versículo para explicar a vitória de Jesus. A forma como Paulo faz isso é um exemplo magistral de releitura teológica, sabe? Ele observa esse quadro do Salmo 68, o Senhor subindo ao Monte Sião, depois de esmagar os inimigos, e enxerga ali um padrão. Uma prefiguração. Isso, uma prefiguração de um evento cósmico muito maior. Para Paulo,
A ascensão do Salmo aponta para a ascensão de Cristo aos céus após a ressurreição. Onde ele derrota as forças espirituais do mal, não só exércitos humanos. Exatamente, a própria morte. Só que a genialidade do Paulo, que o comentário do Ross detalha muito bem, está no método que ele usa para citar o versículo. E aqui, olha, entra o grande momento de virada de chave para mim. Fiquei chocado ao ler as fontes. É fascinante mesmo. Porque o Paulo não abre o pergaminho em hebraico e copia o texto palavra por palavra. O comentário explica que Paulo usa o chamado Targum, que era a interpretação judaica popular. A gente precisa explicar o que é esse Targum, porque ele inverte a lógica dos presentes. Sem dúvida. Essa é a peça central do quebra-cabeça. Pense no contexto de uma sinagoga antiga no primeiro século. O texto sagrado era lido em hebraico, certo? Certo. Mas a língua do dia a dia da maioria do pessoal era o aramaico. Então surgiu o Targum, que era uma tradução falada para o aramaico. Mas não era literal, né? Não. O Targum não era uma tradução fria. Era uma paráfrase que expandia o texto. Incorporava a tradição e as interpretações culturais dos rabinos. Era a lente que as pessoas comuns usavam para entender a Bíblia. Entendi. E o Targum específico para esse versículo do Salmo 68 dizia algo como: você subiu ao firmamento ao profeta Moisés, levou cativo o cativeiro, ensinou as palavras da lei, você deu dons aos filhos dos homens. Espera, tem uma mudança drástica aí. Tem, presta atenção. No hebraico original, o rei vitorioso recebe tributos e presentes. No Targum aramaico, a figura central vira Moisés, que sobe ao monte e dá a lei como um presente generoso. Deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso. Paulo está escrevendo para os cristãos e quer explicar o impacto da vitória de Jesus. Ele ignora a tradução literal do hebraico, onde o herói recebe os espólios, e pega emprestada essa ferramenta cultural do Targum, que é a ideia do herói que sobe para distribuir presentes, e aplica isso dizendo que Jesus, ao subir aos céus, concedeu dons espirituais para construir a igreja dele. É o vencedor que decide não acumular os tesouros da vitória, mas dividir com o povo. Exatamente isso. Paulo se apropria de uma interpretação que era familiar para a galera da época e eleva para o significado final em Cristo. Isso demonstra uma sofisticação incrível da parte dele. E mais? Ele mostra pra gente que o texto bíblico não é um fóssil preso no passado. Ele respira, revela novas camadas à medida que a história avança. Isso é fascinante, mas voltando para o fluxo do nosso salmo. Logo depois dessa subida vitoriosa ao monte, o texto deságua no resultado prático de toda essa teologia cósmica. A gente volta para a Terra. Retornamos à realidade terrena. A nação está lá, celebrando a procissão em direção ao santuário, e o poema traz um contraste para o dia a dia. Esse mesmo Deus que racha montanhas, que dispersa impérios, é descrito como aquele que dia a dia leva o nosso fardo. E aqui a gente vê a genialidade do autor em não deixar a divindade isolada lá em cima no céu, sabe? Um Deus distante não serve de muito consolo, né? Exato. Um Deus distante, por mais poderoso que seja, não ajuda o indivíduo comum que está ali lutando para sobreviver. O salmista garante que o Deus da salvação épica é ao mesmo tempo o provedor minucioso que entra na rotina desgastante. Que carrega o peso e a ansiedade diária da pessoa. A majestade caminha de mãos dadas com um cuidado íntimo. É uma garantia super reconfortante, mas, e eu preciso questionar isso com força agora, logo após essa imagem de cuidado diário, a linguagem do poema volta a se tornar perturbadora. Ah, sim, a parte do julgamento. O texto fala abertamente sobre Deus rachar o crânio dos inimigos e sobre cães lambendo o sangue dos derrotados, sabe? Para um leitor moderno, civilizado, isso soa como pura barbárie tribal. Parece uma sede de vingança sádica. Como que a gente pode extrair algum princípio de justiça divina de uma linguagem tão explícita e sanguinária assim? É uma reação perfeitamente natural para quem lê isso hoje, né? No conforto do século XXI. Mas a gente precisa se forçar a entrar na pele de uma nação antiga que não tinha garantias de segurança internacional. Eles viviam sob a sombra do genocídio, né? Constantemente. Para um povo que viu os filhos serem atirados no Rio Nilo, ou que estava sempre à beira de ser exterminado pelos vizinhos, a justiça não era um conceito filosófico abstrato. Não era um debate num tribunal. Não. Era uma questão de aniquilação literal do mal.
Então a linguagem gráfica, tipo rachar o crânio, o sangue no chão, não é sobre encontrar prazer na dor do outro. É a representação da erradicação total de uma ameaça existencial. Isso. O texto ainda diz que Deus buscaria os inimigos nas profundezas do mar e no topo de Bazã para julgá-los. O que o salmista está dizendo para aquela comunidade traumatizada é tipo, o mal que quer destruir vocês não tem onde se esconder e ele não vai voltar. A destruição da opressão vai ser final. É o clamor mais cru e desesperado por libertação definitiva. Olha, explicado dessa forma, a perspectiva muda totalmente. Se a bota do opressor for só arranhada, ele volta para se vingar nos mais fracos. A destruição total do opressor é a única garantia de paz para a vítima. Exatamente. É paradoxal, mas é real. E é essa paz que permite a grande celebração que vem em seguida. O cortejo final que entra no santuário. Imagina isso visualmente. Cantores assumindo a frente, músicos afinando instrumentos de cordas atrás e moças batendo tamborins no meio disso tudo. Uma baita fanfarra. E no meio dessa multidão, o poema lista presenças muito específicas. Os príncipes de Benjamim, que é a menor tribo, a realeza de Judá e tribos como Zebulon e Naftali. Qual a importância de colocar nomes específicos no meio da festa? A inclusão desses nomes funciona como um mapa da União Nacional. Na história de Israel, a fragmentação tribal era uma fonte constante de guerra civil e fraqueza. Eles brigavam muito entre si. Demais. Então, ao mencionar Judá e Benjamim, o autor está abraçando a região sul. E ao fazer questão de incluir Zebulon e Naftali, que ficavam lá no extremo norte, ele traça uma linha que engloba a nação inteira. Ah, norte e sul unidos. A mensagem é que, diante da grandiosidade da salvação divina, as pequenas divisões políticas desaparecem. Do norte ao sul, todos são nivelados pela gratidão. E a visão do poema se recusa a parar nas fronteiras de Israel, né? A procissão ganha proporções globais. Sim, a parte das nações gentílicas. O texto prevê a submissão das nações vizinhas usando umas metáforas bem específicas. Ele repreende a fera dos canaviais e cita povos distantes como Cuxi, descrevendo eles trazendo barras de prata. A fera dos canaviais é uma alusão muito cristalina ao Império Egípcio. O crocodilo ou o hipopótamo escondido nos juncos do rio Nilo era o símbolo do poder formidável que escravizou Israel. O maior inimigo histórico deles. Exato. Ver a fera do Nilo e as nações distantes reconhecendo a soberania do Deus de Sião, trazendo tributos, é a coroação final. Significa que a ordem de Deus não se limita a Jerusalém. Ela reverbera até os confins da terra. Os impérios belicosos que confiavam na prata para comprar armas, agora oferecem essa prata em submissão voluntária. É a promessa de que aquele governo baseado na proteção do órfão, que a gente falou lá no início, Sim. eventualmente triunfará sobre todos os governos baseados na força bruta. É a pacificação do mundo através do reconhecimento dessa soberania. O Salmo conclui, convocando majestosamente todos os reinos a cantarem louvores. Selando a certeza de que ele dá força inesgotável ao povo. Se a gente tivesse que extrair a essência de toda essa longa marcha, do deserto ao templo, como você sintetizaria a lição que fica? Eu diria que a grande lição é observar como a mente antiga conseguia, através da poesia e da fé, organizar o caos aterrador do mundo. Eles encontravam estabilidade ancorando-se numa certeza profunda. Que certeza? A de que a força incomensurável que move montanhas e faz chover nos desertos é a mesmíssima força que se importa em defender a causa da viúva e carregar as angústias do indivíduo comum numa terça-feira qualquer. Reconciliar o macro do universo com o micro do sofrimento diário. Exatamente isso. É fascinante ver textos de milênios atrás fazendo essa ponte. É uma síntese perfeita. E antes da gente encerrar o nosso estudo de hoje, fica um convite para quem está acompanhando refletir por conta própria ao longo da semana. A gente viu que o autor pede a Deus que repreenda a fera dos canaviais, que representava as superpotências opressoras da época. O pensamento que eu deixo no ar para os nossos ouvintes é: quais seriam as feras dos canaviais na nossa sociedade atual?
se esse salmo estivesse sendo composto hoje, que sistemas de opressão ou poderes destrutivos o autor estaria clamando para que fossem desarmados. É algo profundo para digerir observando a complexidade do mundo ao nosso redor. Muito profundo. Foi um privilégio desbravar as camadas desse texto milenar com todos vocês. Deus abençoe todos os ouvintes.